Nos vídeos anteriores, nós vimos que antes de ser regulamentada e reconhecida como uma área de atuação profissional, né, pautada num conhecimento científico independente, a psicologia já estava presente. Os conhecimentos e práticas psicológicas no campo da medicina, os conhecimentos e práticas psicológicas no campo da pedagogia e os conhecimentos e práticas psicológicas no campo da organização do trabalho. Agora, a gente vai ver um momento em que a psicologia ganha autonomia como profissão e como ciência. Então, esse período, entre 1930 e entre 1962, nós vamos considerar como marcado pela consolidação da psicologia. O que significa dizer que a psicologia se consolida? Significa, né, que essas áreas de atuação que nós vimos até então, a saúde, a educação e o trabalho, a psicologia se destaca. Principalmente, como nós vimos, pela demanda de testes e de avaliação psicológica. É interessante, né, gente? Porque é muito comum as pessoas entrarem no curso de psicologia imaginando a clínica, imaginando a psicoterapia, né? Os processos de psicoterapia que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Mas no Brasil, a história da psicologia, a entrada da psicologia não se deu pela clínica. A entrada da psicologia se deu primeiro pela saúde, na medicina, depois pela educação, na pedagogia, e aí cresceu com a demanda por testes e processos seletivos nas organizações de trabalho. Então, a gente percebe que a psicologia estava se destacando nesses espaços, até que o SENAI, né, o SENAC, os Serviços Nacionais da Indústria e os Serviços Nacionais do Comércio, eles começam a reivindicar, não, é interessante que essas práticas sejam uma profissão específica, seja uma profissão própria, porque antes, quem atuava nessas áreas, quem aplicava esses procedimentos, podiam ser de formações variadas. Não tinha no Brasil uma formação em psicologia. Como começa a ser cada vez maior a demanda, principalmente a demanda por testes, né, principalmente no campo do trabalho, mas também na educação, aí vem a ideia, vamos tornar essa psicologia uma psicologia independente? Vamos tornar essa psicologia uma profissão regulamentada e reconhecida? Foi assim que foram criados os primeiros cursos, e os primeiros cursos de psicologia foram em São Paulo, na USP e na PUC, né? E o que antecedeu esse processo foi a década de 50. Os cursos de psicologia em São Paulo, mas também na PUC Minas e na PUC Rio. O primeiro período de registro de um consultório de psicopedagogia no Ministério da Educação, então o primeiro consultório de psicologia registrado no Brasil não foi no campo da psicologia clínica, foi no campo da educação. Foi um consultório de psicopedagogia. É interessante, né, a gente conhecer essa questão de que não foram os atendimentos psicoterápicos a porta de entrada da psicologia no Brasil. Foram os testes psicológicos no campo do trabalho e da educação. Foi também na década de 50 que aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia e o primeiro anteprojeto da formação e regulamentação da profissão, que foi apresentado pela Associação Brasileira de Psicotécnica. Também o projeto foi no campo do psicotécnico, que é o campo de testagem. É interessante considerar como os testes foram, né, o pontapé inicial da psicologia no Brasil. Em 58 foi o primeiro projeto de lei e em 62 nós temos a Lei 4119 de 27 de agosto de 1962, tanto que 27 de agosto passa a ser a data, né, o dia de profissionais da psicologia, o dia das psicólogas e psicólogos. Então, foi em 27 de agosto de 1962 que a profissão foi reconhecida. E com o reconhecimento da profissão nessa lei, são fixadas normas para a atuação profissional e estabelecido um currículo mínimo para a formação. Então, é lá em 1962 que a psicologia passa a ver como uma profissão identificada como tal e passa a ter formação em psicologia.
De 1980 para cá, nós temos o sistema Conselhos de Psicologia, né, principalmente depois, após a ditadura, com o processo de redemocratização. E aí a relação entre psicologia e democracia, psicologia política, psicologia e direito, se fortalece. O Conselho Federal de Psicologia ele foi criado em 71, durante o período mais duro da ditadura militar, sob o controle do Ministério do Trabalho. Foi em 75 o primeiro Código de Ética, que foi reformulado em 79, e em 87, que é esse processo de redemocratização, né, tanto que o SUS é de 88, os direitos universais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos passam a ser a base do nosso Código de Ética. Essa é uma informação super importante, porque isso vai passar a atravessar todas as nossas concepções e práticas em psicologia, que os nossos princípios são fundamentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, muito do que a gente criticou até aqui, né, os absurdos de um conhecimento racista que colocava pessoas negras como inferiores, como é injusto que teste desqualifiquem as pessoas e digam que as pessoas são menos. Tudo isso vai ter o nosso código de ética para dizer não, 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 não. A psicologia é uma área de conhecimento científico e é uma área de atuação profissional baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 87 acontece também o movimento da luta antimanicomial, que é um movimento tão importante para a psicologia que nós vamos dar mais atenção para eles nos vídeos seguintes, ok? Neste vídeo, então, o importante para a gente guardar é a questão de como aconteceu a regulamentação da nossa profissão.